Eu sou a Fernanda Casagrande, estrategista e perita financeira, e o tema da nossa aula é disciplina. No primeiro vídeo, eu dei 3 dicas importantes para você construir esse processo disciplinar. A primeira dica é você criar regras. Disciplina é você obedecer a regras que você vai estabelecer. A segunda é você criar metas, você ter uma meta para você poder atingir. Então, essas regras que você vai estabelecer, elas vão gerar hábitos, que é a terceira dica, você tem que criar hábitos para você poder cumprir essas regras, né? E hábitos que vão favorecer o cumprimento da meta. Tá bom? Então, a meta é o seu alvo, é o seu objetivo. Então, por que eu preciso ser disciplinado? Eu preciso ser disciplinado porque eu quero perder peso. Então, quais as regras que eu vou estabelecer? Eu vou estabelecer que eu vou acordar 5 minutos mais cedo para fazer exercício. E você vai fazer algo para criar esse hábito, para que esse hábito se torne bom, para que esse hábito se torne algo que não pese para você. Aí entra a segunda parte do nosso vídeo aqui, que é o que eu vou falar, como que você faz para que esses hábitos que, eu não gosto de fazer exercício, né? Poxa vida, eu gosto de comer um determinado, eu, por exemplo, adoro doce, eu gosto de comer doce. Então, como que eu posso fazer, né, hábitos pequenos, regras menos, não que elas não sejam rígidas, elas têm que ser rígidas sim, tem que ter consistência, mas que eu possa gostar, né, vir a gostar daquilo que eu estou fazendo. Então, o nosso vídeo hoje vai tratar sobre essa questão de como eu manter esses hábitos. Na verdade, quando você cria um hábito, ele já vai ser intrínseco e você vai fazer automaticamente, não vai nem perceber mais que aquilo ali é algo que está pesando para você, que você não gosta de fazer mais, porque você criou esse hábito. Então, vamos primeiro criar a meta, depois as regras, né, um plano para que você consiga atingir essa meta e aos poucos agora nós vamos dando todas essas dicas aí para que vocês possam criar esses hábitos, ok? Antes então de entrar nessa questão de como você formar esses hábitos, e aí eu vou dar para você 4 lições, né, de ouro aqui para isso, vamos falar sobre a consistência. Então, olha só, 95% das pessoas bem-sucedidas, consideradas bem-sucedidas, elas são consistentes. Apenas 5% dessas pessoas bem-sucedidas, elas têm aí talento e são consideradas inteligentes. Então, para o sucesso de algo, e quando a gente fala sucesso, cada um tem o seu parâmetro de sucesso, né? Então, meu sucesso é conseguir realizar todas as tarefas que eu me programei, né, durante a semana. Então, isso para mim, olha, eu já me sinto uma pessoa de sucesso conseguindo fazer isso. E outras pessoas acreditam que ter sucesso é conseguir se manter jovem, né, para ter uma aparência jovem por até uma determinada idade. Eu consegui cumprir a minha meta. E assim por diante. Então, você vai identificar o que é mais importante para você, o que é que realmente você quer, o que vai fazer você pensar, se sentir uma pessoa de sucesso para você estabelecer essas metas. E ter consistência, não se esqueça, você não precisa ser talentoso, né? Não precisa ter aí um QI acima da média para poder conseguir atingir esses objetivos. Aí eu vou contar para vocês então a história do James Clear. James Clear, ele é uma das pessoas que eu tenho aqui como alguém que eu sigo aquelas regras dele, né? Aquelas tarefas que ele passa
para conquistar a disciplina. Então, ao longo da minha trajetória como estrategista, eu vejo que a maioria dos nossos empresários, empreendedores, dos meus clientes, essa questão da disciplina é muito importante e é sempre algo muito incipiente. Então, a gente precisa auxiliá-los para que eles possam cumprir essas regras que, como estrategista, no plano estratégico, no plano de negócios, a gente vai estabelecer para que possam ser cumpridas as metas. E essa dificuldade em cumprir prazos, essa dificuldade em realizar determinadas tarefas. Por quê? Porque precisa mesmo que seja algo muito forte, muito importante para essa pessoa, né? E existem hábitos que precisam ser eliminados e outros hábitos fortalecidos ou criados. Então, o James Clear, ele é um dos meus gurus aí nessa questão de disciplina, e a metodologia dele que eu utilizo para auxiliar essas pessoas a conseguirem atingir os seus objetivos através de disciplina e cumprimento de metas, tá? Criando novos hábitos. Então, a historinha do James Clear é a seguinte, o livro dele aqui, a dica, né? Hábitos Atômicos, tá bom? O James, ele quando tinha, se não me engano, 15 anos, ele sofreu um acidente durante um treino, um jogo de beisebol na escola. Lá, aí eu diria ensino fundamental 2 aqui, né? Ainda não era ensino médio, se não me engano. E o que acontece? Ele vem, né, de uma família em que tem jogadores, pessoas de sucesso nessa área. O objetivo dele sempre foi conquistar campeonatos. E esse acidente durante o treino deixou ele em coma durante vários meses. Ele teve fraturas e ficou impossibilitado, teve problema na visão, no nariz, e ele foi impossibilitado de continuar treinando durante muitos anos. Mesmo que ele tenha voltado ao time, ele não podia participar dos jogos, né? Então, aquilo ali foi deixando ele para baixo, entristecido, mas ele decidiu não se entregar. Ele falou, bom, agora eu vou... Depois aí de alguns anos, né, que ele já estava inclusive na faculdade, e ele via ali, porque na faculdade nos Estados Unidos é onde realmente existem as grandes possibilidades de conseguir se despontar no beisebol, e ele não conseguia ainda, né, depois de tantos anos aí, ir para esses jogos mais top de linha. Ele pensou, bom, eu vou criar, eu vou fazer por enquanto aquilo que me é possível, aquilo que está ao meu alcance, para quando chegar o momento em que eu efetivamente possa estar ali, participar desses jogos. Pode parecer besteira, e efetivamente então por isso que a gente vai falar sobre mini hábitos, sobre hábitos que possam parecer bobos, mas ele começou a se esforçar para criar rotinas e estabeleceu algumas regras pessoais, então de organização, né, do quarto ali, naquela fraternidade em que ele estava, de treinar menos, ou seja, treinar menos durante o dia, o tempo, né, durante o dia de treino, já que ele não podia se esforçar tanto, então ele foi cada dia mais aumentando aí aqueles minutos de treino durante um período longo. Então, olha, hoje eu vou treinar 5 minutos, fora do que ele tinha ali na escola, né, na faculdade, dos treinos comuns. Aí amanhã na semana que vem eu vou treinar 6 minutos, 7 minutos e assim por diante. Gradativamente ele foi aumentando, e não só com isso, mas a organização dele também, que aparentemente poderia não ter nada a ver com essa questão do sucesso que ele vai fazer lá na frente, né? Mas
olha só como foi importante, como era muito difícil para ele se organizar, manter as roupas organizadas, material, estudar, criar uma rotina de estudos também para ele sempre foi mais difícil, porque ele sempre gostou mais dessa parte de jogos e tal. Então, ele foi percebendo que ele conseguia essas coisas pequenininhas. Então, de se organizar, depois de um determinado período, aquilo para ele serviu de motivação para ele poder ir além nas outras coisas. Então, o que fica aqui a lição? Olha só, depois que passaram aí 6 anos, ele já estava naquelas ligas top, mega blaster lá dos Estados Unidos, né? E de super sucesso. Depois ele percebeu então que essas rotinas que ele criou, essas regras que ele criou, essa questão do mini hábito e também a importância da automotivação, né? Então, eu consegui fazer tal coisa hoje. Ou eu consegui manter essa rotina durante, sei lá, 6 meses e isso me trouxe tal benefício. Então, se eu posso fazer isso, eu posso fazer outra coisa. Então, percebam, muitas vezes a gente quer ir direto para aquilo que é o maior. Eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, né? Então eu vou me esforçar durante um período curto, muito, e aquilo vai me trazer uma carga, um peso muito grande. Vou dar um outro exemplo aqui, você querer fazer com que a sua rotina toda mude, você tem que mudar a família inteira, né? É mais difícil. Então, vamos começar por coisas pequenas, até porque, olha só, como precisa de automotivação. Eu imagino que muitos aqui possam ter filhos. Quantos de nós, né, pais, muitas vezes fazemos coisas que não queremos, né, ou que não são gratas por causa dos nossos filhos? Acordar mais cedo. Eu nunca gostei de acordar cedo, né, acordar às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Mas agora que eu tive filho, eu preciso acordar porque ele tem que entrar na aula, então antes eu tenho que preparar a lancheira, eu tenho que colocar ele na perua e assim por diante. Então você veja, para alguém que você ama ou para o outro, aquele que você tem um compromisso, você é capaz de fazer sacrifícios. Mas por quê? Porque a felicidade do seu filho, o bem-estar do seu filho é muito importante. Então, por isso que você precisa, ao encontrar algo que realmente seja valioso para que você crie essa rotina, para que você crie esse hábito, para que você se discipline, tá certo? E essa automotivação vem de uma meta específica importante para você, né? Então, todas as vezes que nós falarmos a respeito de automotivação, você lembra sempre aí do que é muito importante para você. Então, se você é capaz de fazer isso, de fazer esse sacrifício, porque você tem aquele motivo muito importante, que é um filho, ou que é um marido, uma esposa, ou um namorado, inclusive, né? Então, por que você não vai fazer para algo que seja muito importante para você? A outra coisa que aqui a gente precisa conversar, então essa é uma conversa, eu vou dar um exemplo aqui das pessoas, do grupo em que nós estamos, como eles agem ou contra ou a favor dos nossos hábitos. Eu pratico boxe e eu procurei vários tipos de exercício que eu gostasse de fazer. Porque fazer musculação, ou então ir para aqueles aparelhos, né, de ginástica nas academias, aquilo ali para mim sempre foi muito entediante. Mas poxa vida, não, eu preciso praticar exercício. Agora, por que eu preciso praticar exercício? É porque eu quero emagrecer? É porque eu quero ser saudável? Então, todas essas pesquisas, a gente ao longo do tempo, depois que a gente vai conhecendo mais e se aprofundando nessas questões psicológicas, inclusive dos porquês aí para metas e para objetivos e para disciplina, a gente vai aprendendo a se fazer perguntas que vão trazer aquelas respostas que são a resposta-chave. Eu não sei se vocês conhecem aqui
o Ishikawa, né, que é a espinha de peixe, que é para você encontrar a raiz dos problemas. Então, se vocês não conhecem, procurem aí, é bem legal. Então, vocês não precisam necessariamente utilizar Ishikawa só para um problema na empresa, pode ser um problema pessoal mesmo, algo que você esteja querendo descobrir a raiz do problema para poder resolver, se aquilo é algo que te incomoda. Enfim, voltando aqui à parte do box, eu percebi que então, o box me motivava. Então, mas os exercícios em si, eles, pré-treino, né, por exemplo, se eu for querer fazer algo para perder peso, eu vou ter que fazer um exercício aeróbico, né, que a gente chama de cardiovascular. Mas o boxe em si já é um exercício de cardio. Então, fazer os exercícios em si, para mim, não é legal. Eu acho bem entediante. Mas a prática do boxe, fazer um punch, fazer uma sombra, fazer o sparring, que a gente chama, né? Para mim aí é muito legal. Então, é algo que me auxilia a manter o peso, que me auxilia também na parte da saúde, né? E eu tô me divertindo ali. Mas foram anos até encontrar algo que se enquadrasse dentro daquilo que me motivasse verdadeiramente, tá certo? Então, eu digo isso porque... e outra coisa que é muito importante, eu percebo que a minha motivação é maior, que a minha energia para fazer aquilo é maior, que eu tenho... eu vou acordar mais cedo, ou eu vou deixar para fazer um trabalho depois do treino, ou vou fazer uma reunião, quando é personal, né? Porque aí o personal eu tenho mais chance de fazer o sparring mesmo, de ter ali uma luta corpo a corpo do que na própria academia, onde a gente tem aí envolvido algumas questões que não parte para a luta aí por um longo período, né? Tá bom? Então, essa é uma questão importante, ao encontrar algo que seja um motivo muito forte para você mudar aí os seus hábitos. Agora, então, o James ele não deixou pra gente só o exemplo, né? O exemplo de que é possível. Ele deixou também, então, essas 4 leis do hábito que favorecem a criação de hábitos para poder você ser disciplinado e atingir seus objetivos, tá? Para você ser a pessoa de sucesso que você quer ser. Lembrando que sucesso depende, sucesso não está ligado só ao material, porque muitas pessoas não têm bilhões na conta, mas elas são pessoas de sucesso, e pode ser que não seja para você, mas ela seja para mim, né? Então eu vejo aí, eu vou contar um caso engraçado. Para mim é engraçado, né? Eu participei da última Febrabantec. Então, é um evento em que participam todos os bancos e todas as instituições que são ligadas à área financeira. É um congresso latino-americano, e ali foi dar uma palestra o presidente do nosso Banco Central, né? E eu queria sentar na primeira fileira, não é porque eu queria que ele me visse, mas eu queria vê-lo, eu queria ouvir, absorver tudo aquilo que ele estava dizendo. Para mim, ele é uma pessoa de sucesso, para a maioria das pessoas, eu acho que nem conhecem, né? O Roberto Campos, aí pouco se ouve falar dele, e quando se fala, a maioria das pessoas se não estão ligadas à área financeira, não vão dar nem importância. Então, mas para mim ele é uma pessoa de sucesso, um homem que tem praticamente a minha idade, já é presidente do Banco Central do Brasil, está fazendo maravilhas, né, no nosso Banco Central. Então, e é super inovador, ele é de vanguarda, tem uma cabeça muito jovem, muito aberta para as novidades, para a questão de tecnologia, e está trazendo e implantando coisas aqui no Brasil que em outros países ainda não existe, e que vão seguir o nosso modelo. Então, você percebe como a questão do sucesso é muito particular, depende de qual é o foco da pessoa que está procurando, buscando aquela informação ou aquele parâmetro ali, né? Então, voltando aqui às 4 leis de hábito do James,
né? Então, a primeira lei é torne o seu hábito claro. Você precisa conhecer esse hábito que você vai construir ou aquele hábito que você quer eliminar, que tem hábitos que são criminosos até contra aquilo que a gente tem em mente, né, para os nossos objetivos, tá certo? Então, precisa prestar atenção nesses hábitos que impedem você de se tornar a pessoa que você quer, disciplinada, né, e, consequentemente, está sabotando esses desejos. Todo hábito ele é iniciado por um estímulo, por um gatilho. Então, olha só, qual é o hábito que você precisa construir? Faz algo ou deixe algo que possa ser gatilho para aquele hábito. Aqui eu posso dar um exemplo de você colocar uma fitinha em algum local e que você vai olhar para aquela fitinha e você vai lembrar do seu hábito, até que ele se torne efetivamente um hábito, né? Então, para que você possa ter gatilhos. E aí depois você, com o tempo, não vai precisar mais daquela fitinha, tá certo? Mas enquanto aquele hábito não estiver arraigado, quando for algo que ainda não for forte o suficiente, procure algo que seja gatilho para o seu hábito, tá? E assim, é mais provável que a gente dê valor àquilo que seja mais, que se destaca pra gente. Então, quando a gente está falando de destaque aqui, eu lembrar dessa história do Roberto Campos, né? Veja alguém na sua família, alguém que você... Porque normalmente a gente cria esse parâmetro de sucesso ou por alguém que é muito próximo, alguém da família, amigos, ou alguma celebridade mesmo, né? No meu caso, o Roberto Campos para mim é uma celebridade, tá? Então aí vocês talvez tenham outros parâmetros de celebridade, mas então esses estímulos que se destacam, eles são muito importantes para essa criação de hábitos e que vai formar a nossa disciplina. Então procure coisas que possam estimular você. Sei lá, colocar fotografia ou ter sempre aí no fundo de tela essa pessoa que é aquela que você tem como parâmetro, como destaque, né? Ou da onde você quer chegar, ou daquele objetivo que você quer atingir. Nós somos muito visuais também, então, de repente, essa é uma forma de você conseguir criar essa rotina, criar esse hábito, tá? E assim, como eles não estão associados, né, os hábitos nem sempre estão associados a um único gatilho, você pode ter vários gatilhos aí, pôr a fita, pôr a foto, se cercar de coisas que possam auxiliar. Mais importante do que tudo isso é você ter consistência, não desistir. Então lembra lá da consistência 95%? Então, a consistência. Eu olhei para a fitinha hoje, mas precisei sair correndo, não deu tempo de fazer aquilo. No dia seguinte, não é porque você não fez no dia anterior que você vai abandonar. Volta, né? Esteja sempre voltando a ele. Não abandone só porque você não fez um dia, 2 ou 3, ou porque você não fez uma semana. Volte, não desista, porque é aí que realmente, né, você não vai conseguir criar nenhum hábito se você desistir. Então, volte àquilo. Não fiz no primeiro dia porque eu tive algo que precisasse, ou naquele horário eu não consegui, mas eu vou fazer, né? Se aquilo é algo que precisa ser feito naquele determinado horário, não pode ser feito num horário diferente no dia. Mas o interessante, né, é você constituir aquela rotina, tá certo? De disciplina. Depois, aqui, a segunda lei é fazer com que esse hábito seja atraente. Então, como nós falamos, aquilo precisa ser atraente para você. Tem que fazer sentido, tem que ser irresistível.
Aí você fala, como, Fernanda, que a gente faz isso, né? Bom, uma das coisas é você entender se aquilo realmente é algo que você faz ou deixa de fazer, porque a maioria das pessoas que estão na sua volta, que fazem parte do círculo de convivência, não faz e você quer se adequar a essas pessoas, né? Ou se você faz para você ficar bem naquele círculo. Vou dar um exemplo aqui de comida, né? Então, assim, você pegar alguns fast foods, alguns salgados e bebidas, elas acabam se tornando atraentes não por ela em si, mas por aquilo que a propaganda mostra para você, né? Então, tomar a cerveja ali com os amigos, não que então, aquele hábito que você construiu de beber a cerveja, talvez todo final de semana com os amigos, talvez esteja muito mais ligado a você estar com os amigos, né, e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, do que efetivamente ser porque você gosta de beber a cerveja. E aquilo, como você vai fazendo aquilo várias vezes, repetidamente, você vai acabar pegando aquele vício, né? Porque é algo que acaba viciando, tá certo? Então, da mesma forma que o hábito de beber a cerveja, daqui a pouco você está bebendo cerveja mesmo sem estar na roda de amigos. Da mesma forma que você adquiriu o hábito de beber a cerveja, porque você estava com pessoas que você gosta, participando ali da roda de amigos, você precisa, é interessante que para construir um novo hábito, você também tenha algo que te atraia, né, nessa construção, tá certo? Então, de repente, até ter amigos que gostem dessa desse novo hábito, tá certo? Para que você possa conseguir atingir a sua meta. Então, eu vou buscar um círculo de amigos, de pessoas que gostem de fazer isso, para que eu possa também me tornar, adquirir esse hábito aí ao longo do tempo. Dentro de casa, a maioria das mulheres, né, ou das pessoas que estão querendo fazer reeducação alimentar, uma das dificuldades é essa, é você conseguir mudar a rotina daquela família, porque se um faz um regime, então fica difícil para quem faz a compra, para quem faz a comida, ter que fazer vários tipos de comida para atender todos os gostos, né? Então, olha, eu preciso disso, eu vou passar não a fazer minhas refeições mais em casa, eu vou fazer minhas refeições agora no escritório, vou comer antes na faculdade, levar as minhas marmitas que eu compro congelado, sei lá, existem, cada um vai ter que construir aí o seu ambiente favorável para chegar nesse hábito constante. Tá? Isso é disciplina. Então, é importante a gente não destacar, não descolar a disciplina do hábito. O hábito é a disciplina, tá certo? A outra lei que ele que ele criou aí, isso foi o método que ele criou para poder auxiliar as pessoas a serem disciplinadas, é dessa questão de que precisa ser fácil, né? Então, a forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. E aí a gente vai ter que se concentrar em agir. Então, quando eu digo assim, talvez vocês tenham até alguns exemplos particulares. Quando nós estamos em movimento, nós temos a tendência de achar que nós estamos em ação. E não é verdade. Então, tem algumas pessoas que planejam. E olha só, o fato de você ir lá e planejar, você fazer uma pesquisa, aquele respeito, isso não significa que você está agindo efetivamente, né? Bom, eu já comecei aqui o meu novo negócio. Então, agora eu já tenho tudo esquematizado aqui para o meu novo negócio.
e eu vou agora atrás de clientes. Aí você monta aquela lista de clientes, você passa alguns e-mails, mas você vai adiando algo que é muito importante, que é efetivamente passar a mão no telefone e ligar. Ou você ir lá bater na porta daquele cliente. O fato de você estar em movimento não significa que você está em ação. E isto, quando a gente diz assim, precisa ser fácil, você precisa fazer com que aquela ação, né, o ato de pegar no telefone, ligar para aquele cliente, para que se torne efetivamente algo fácil, você vai ter que fazer várias vezes. Por quê? Porque existe uma resistência, né, em eu passar a mão no telefone, porque eu tenho, e aí envolve uma série de coisas, né, eu não tenho ainda esse hábito, eu não tenho eu não criei essa intimidade com esse tipo de atividade, com esse tipo de ação, então eu vou me enganando de que sim, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou agindo, né? E aí, olha, o período em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você executou. Então, vamos lá. Eu preciso criar o hábito de ligar todos os dias no período da manhã para aqueles clientes. Então, eu vou realizar essa tarefa, né? Eu vou agir, mas é mais importante a quantidade de vezes que eu vou fazer aquilo, porque quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, quanto mais você agir, mais fácil aquilo vai se tornar. Então, percebe? Eu preciso tornar aquele hábito fácil. E tem que ser satisfatório. Aí, na questão da satisfação, né, o nosso cérebro, ele funciona muito na base da recompensa, vocês já perceberam? Então, quando eu me recompenso, quando eu me dou uma recompensa por algo que eu fiz e que é bom para mim, por que é bom para mim? Porque é algo que vai me auxiliar a cumprir aquela minha meta, atingir o meu objetivo. Nós estamos falando nesse caso específico. Por que não você se autopremiar? Crie algumas coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, olha, eu gosto de beber um pouquinho de vinho, né? E aí toda vez que eu conseguir atingir uma meta, porque a gente vai construir mini hábitos, né? Conforme eu havia dito aí na aula principal, que vai ser durante a live, a gente vai falar sobre essa questão dos mini hábitos. Então, por que toda vez que eu conseguir atingir uma mini meta, né, uma meta intermediária, antes de chegar aqui no meu alvo principal, por que eu não vou me premiar? Eu vou lá, então agora eu vou tomar o meu pouquinho de vinho ali, né? Ou então eu gosto de comer um tipo de doce, então é aquele doce que eu vou guardar, vou deixar guardadinho ali para aquele momento, para eu me autopremiar. Então eu gosto de sair com a minha esposa ou com o meu marido para ir em um determinado restaurante, fazer uma determinada atividade com essa pessoa. Então, olha, hoje nós vamos comemorar porque eu consegui. Entende? O seu cérebro, ele vai funcionar sempre por recompensas, né? Então, isso é comprovado. O importante, gente, é começar, né? Você começa, porque se você não começar, você não vai conseguir, você vai a vida inteira ficar reclamando que você, ou se sentindo fracassado, e aí já muda também esse nome, né? Fracassado não, eu não consegui atingir os resultados desejados, tá certo? É um outro nome para fracasso. Algumas pessoas precisam atingir o fundo do poço para poder começar, para poder dizer assim, eu agora, já que eu não tenho mais nada, que eu não tenho, que eu perdi tudo, o que era de mais importante para mim, então o que eu tenho agora só? Eu só tenho essa possibilidade aqui, que é aquilo que eu queria fazer, então eu vou, não tenho mais nada para perder, né? Então eu vou. Então, não precisa esperar chegar no fundo do poço, não precisa esperar algo ruim acontecer.
você pode começar agora, né? Terminar essa aula, terminar esse vídeo e escrever e buscar o que você realmente quer. Qual é o seu objetivo principal? A primeira coisa que eu faço quando nós vamos construir um planejamento estratégico pessoal e empresarial é perguntar para aquela pessoa, ou para o CEO da empresa, né, qual é a sua visão, aonde você se vê daqui a alguns anos, como você vai estar, qual é o seu objetivo maior e principal. E depois a gente vai atrás dessas questões de importância, de relevância, para que no meio do caminho você não desista, porque aquilo está sendo difícil, tá certo? Até que ele se torne fácil, ele vai continuar sendo algo, né, pesado para você, tá certo? Então, agora que você já entende que pequenas mudanças elas podem fazer aí resultar em grandes diferenças na sua vida, não perde tempo não, tá bom? E não perde também a nossa live que vai acontecer agora no final do mês. Fica atento aqui às datas e o horário na comunidade Renove Sua Visão, para que a gente possa falar e se aprofundar um pouco mais a respeito de tudo isso que eu conversei com você aqui nesses 2 vídeos, nessas 2 aulas, sobre disciplina. Muito obrigada!